Quem entrou depois, quem está entrando, eu, eu acho que é muito importante correr atrás dessas aulas que tivemos, essas discussões, melhor dizendo. Depois eu vou disponibilizar, tá bom? Porque com o tempo e cada vez mais vamos utilizar esse conhecimento como repertório para avançarmos nas discussões, né? A nossa intenção já tem um tempo é a de mapear as três estruturas clínicas e dentro de cada uma das três estruturas as possibilidades, né? Que a gente chama de sobreestruturas, subestruturas ou tipos clínicos. Então, cada uma das três estruturas tem alguns tipos clínicos. Por exemplo, na estrutura do recalcamento, a gente tem basicamente duas possibilidades, né? Que é a neurose obsessiva e a histeria. A fobia seria um meio termo, né, entre essas duas possibilidades. Assim também ocorrerá dentro de cada uma das outras duas estruturas, né? Na estrutura da foraclusão, a gente tem também três possibilidades, que é esquizofrenia, paranoia e mania, melancolia, né? Aí com hífen, porque é uma estrutura que bascula entre dois polos. E na renegação também terá várias subestruturas, né? Só para dizer alguns, existe uma homossexualidade, que é uma estrutura possível, ou melhor, uma subestrutura na renegação. Existem os vários tipos de fetichismo, então são subestruturas dentro de uma estrutura. O nosso percurso, ele já atravessou, primeiro, a teorização do Édipo a nível da universalidade teórica, ou seja, como ele pode se processar, e agora a gente já tem um tempo que está vendo uma particularidade desse processamento, que é o processamento pela estrutura da foraclusão, né? Vimos também o caso clínico principal da literatura psicanalítica, que é o caso Schreber, que é, inclusive, o que dá base para o Lacan teorizar o esquema I, que vamos discutir hoje, né? Como sendo um desdobramento do esquema R, quando se trata, então, de uma estrutura em que o nome do pai não advém. Sobre o nome do pai, metáfora paterna para o Lacan, e para o Freud, é o recalque originário, eu fiz aqui um esqueminha para a gente, na verdade, retomar muita coisa que já estudamos, né? Isso aqui é revisão, certo? Mas para alguns será uma apresentação sistemática de algo que não viu, mas que sistematiza o que vimos. O recalque originário, dele surge duas possibilidades de estrutura, a do recalcamento e da renegação, né? Então, veja aqui abaixo, eu tenho um esquema, ou melhor, o estado do espelho, estadio, eu li aqui. O estádio do espelho, que é o primeiro tempo do Édipo, onde se constitui o imaginário. Passado esse tempo, vamos ter aqui duas possibilidades, né? Um segmento que vai em direção ao recalque originário, ou seja, o advento do nome do pai, e uma outra possibilidade, onde não houve o recalque originário, que é a estrutura da foraclusão. Então, vejam que tem uma flechinha aqui que desce para o outro lado. Agora, no segmento do recalque originário, eu vou ter uma bipartição aqui, que vai me dar duas estruturas, né? A que segue reto, a estrutura do recalcamento, ou uma outra que é a estrutura da renegação. Então, vejam que nessas duas estruturas, da renegação e do recalcamento, adveio o nome do pai. Isso quer dizer que o esquema R serve
para essas duas estruturas. Claro, vai ter diferenças, né? Por exemplo, a diferença principal é em relação ao nome do pai, porque no caso da estrutura do recalcamento, o nome do pai ele é acatado, ele é aceito. No caso da estrutura da renegação, ele é aceito, só que ato contínuo ele é contrariado, né? Uma tradução alternativa para a renegação, para o termo em alemão, vocês sabem, é o desmentido. Então, ora vocês vão ver nos textos renegação, ora verão desmentido. A tradução desmentido é interessante porque no termo já aparece a atitude específica desse sujeito. Então, ele afirma que há a lei, ou seja, há nome do pai, para em seguida desmenti-la, dizer não há nome do pai. Então, ele fica basculando entre aceitar e não aceitar, né, a interdição do gozo. E ele tem uma fantasia de completude de gozo, né? Diferente do sujeito do recalcamento, que tem uma fantasia de completude de amor, amorosa. São detalhes aí, que não vem ao caso entrar agora, só estou mencionando. Mas esse esqueminha é para a gente entender a posição das três estruturas, então, do recalcamento, da renegação e da foraclusão, em relação ao recalque originário ou metáfora paterna, né? Ou seja, advento do nome do pai. Porque será esse detalhe que vai definir a realidade psíquica do sujeito, que são os dois esquemas que vamos discutir hoje. Alguém tem alguma questão sobre essa síntese que eu retomei? Isso aqui é 2 anos do nosso trabalho, pelo menos, né? Que vimos com detalhes. Já comecei com dúvida. Vale. Porque ali o estágio do espelho, aí tá, na foraclusão não chegou ao recalque originário. Mas e aí na esquizofrenia? Passou do espelho? Então, onde está a esquizofrenia, justamente? Está aqui, né? Eu mencionei, mas vou escrever aqui. Essa estrutura psíquica, ela tem 3 possibilidades, né? A esquizofrenia, a paranoia e a melancolia. Melancolia, mania. Ou mania, melancolia, né? A esquizofrenia, então, está nessa estrutura. O sujeito atravessou o estádio do espelho. Só que o ponto de amarramento do eu, que é de estrutura imaginária, né? Ou seja, constituído nesse tempo, não se deu. É isso que diferencia esquizofrenia das outras duas aqui, ó. Isso a gente vai ver com detalhes na aula do professor Abílio, que transcrevemos, mas eu vou adiantar, já que a sua questão coloca aqui. Aqui está o esquema da realidade, né? Essa parte rachurada, riscada, é o que desmorona, está escrito ali, na paranoia e na melancolia mania. Vejam que o esquema R ajuda a gente a visualizar os conceitos, né? Vejam que qual que é o eu? O ponto de amarramento do eu está aqui, ó. Esse ponto, ele foi amarrado no caso dessas duas subestruturas, paranoia e melancolia mania. No caso da esquizofrenia,
nem esse ponto foi amarrado. Então, essa metadezinha do quadrante da realidade, ela também se quebra. E aí a gente vê os fenômenos de invasão do corpo, né? Já que o eu, a sua base é corporal, diz o Freud. A gente sente no eu. Agora, tem detalhes aí, porque o Schreber, ele tem um tempo esquizofrênico, não tem? Lembro lá, por exemplo, em suas memórias, quando ele diz: eu era um corpo leproso carregando outro corpo leproso. Inclusive, tem a dimensão do duplo aí, especular, né? Ou quando ele diz: eu engoli minha própria traqueia, né? Meus órgãos internos se liquefazeram. Vejam que ele está falando do corpo despedaçado. Ou seja, ele teve um tempo esquizofrênico. Agora, o detalhe é que ele conseguiu avançar para a reconstituição desse mínimo eu. Então, por isso que a gente teoriza esse caso como uma paranoia que teve um tempo esquizofrênico. Agora, o caso propriamente da esquizofrenia tem dificuldades e nunca consegue refazer esse mínimo eu. Portanto, chegar a uma quadratura paranoica. Outro exemplo é o da Stamira. Bom, um tempo atrás eu pedi para vocês verem todos esses vídeos, né, documentários, até o filme do John Nash, que também será comentado em alguns textos próximos. É importante vocês terem contato com esse material. No caso da Stamira, nada consta, pelas informações que temos, pelo menos no documentário, que ela tenha tido um tempo esquizofrênico. Ou seja, quando ela quebra, a realidade dela se quebra até esse exemplo aqui, né? Ou seja, ela não tem o mínimo eu quebrado, ela já quebra nesse ponto, diferente do Schreber, que tem um tempo esquizofrênico. É interessante essas perguntas porque nos ajuda a ver a importância dos esquemas, né? Para teorizar tudo isso. Valdir, um exemplo de esquizofrenia de estrutura seria o Bispo do Rosário, Sim, porque ele se refaz por meio dos retalhos, né? Por meio daquela manta dele, não tinha? um diferencial é que o sujeito da esquizofrenia, geralmente, ele demanda um trabalho artístico manual. Daí a importância, por exemplo, nos tratamentos desses sujeitos, né, da arte-terapia, agora, uma arte-terapia situada teoricamente, né, situada, por exemplo, nessa teoria que estamos trabalhando aqui, da psicanálise. Mas há casos, como a gente vai ver, o caso Márcia, discutido pela Vera Polo, é um caso interessantíssimo, né, de esquizofrenia. A saída dela é pela poesia. Então, tem um fazer. Ela é um caso um pouco diferenciado, mas porque geralmente na esquizofrenia o fazer manual ele ele é importante. Aldir, essa saída que você diz, ela iria para uma paranoia, é isso? Então, o sujeito da esquizofrenia tem dificuldade de elaborar um enredo delirante, estruturado tal como Schreber, Stamira, né? Porque se ele conseguisse, ele não seria esquizofrênico, ele seria paranoico. Isso. Agora, o que a gente vai ver é que os casos que conseguem avançar
nesse processo de cura, aí cura, né, bem entendido, que tipo de cura é na psicose, chegam a elaborar, junto com o fazer artístico, um discurso. Por exemplo, o bispo do Rosário, né, ele começou a dizer o porquê que ele fazia aquelas miniaturas todas do mundo, né? Então, veja, ele estava reconstruindo o mundo por meio dessas miniaturas feitas manualmente com sucatas de lixo. Valdir, então, retomando o conceito pela via do esquema R, então, conforme a gente vai descendo ali, do falo imaginário até o Moá, e do Moá até o ideal do eu, a gente vai constituindo essa realidade psíquica, que eu poderia falar que isso segue um esquema lógico, mas um esquema também, não sei se eu acho que cronológico não cabe, mas é um esquema lógico que vai acontecendo, então, conforme essa realidade vai se... Então, se daria a partir daqui, do Moá ali, né, a esquizofrenia, a paranoia e a melancolia, descendo até o ideal do eu? Sim, com detalhes, né, em cada caso, sobre acerca do que foi ou não inscrito nesse processo. Bom, esse texto do Geodor, eu acho que o começo e o meio, eu acho fantástico. A forma didática com que ele vai nos mostrando como é que é a quadratura da realidade, né, que é essa faixa do meio, ela vai se constituindo, né, entre duas funções, a função materna, ou seja, a constituição do imaginário, e a função paterna, ou seja, a constituição do simbólico. Agora, quando ele traz o esquema I, ali eu acho que ele não foi muito feliz em termos de didática, né? Não sei quem conseguiu ali acompanhar, porque ele é muito rápido, depois ele gasta um bom tempo trazendo duas hipóteses ali, uma do Caligares e uma do Nasio, que ele só descreve, mas também não desdobra, né? Não dá para entender muito bem, a não ser que você tenha lido essas duas obras. Então, aí ele peca em termos da didática, mas o início e o meio, eu creio que traz de forma bem didática, retoma, né, o que já discutimos aqui sobre o esquema R, que, na verdade, vejam, né, o Lacan, ele diz a mesma coisa de muitas formas, né? Vocês veem que é o complexo de Édipo aqui, ou seja, o processo de constituição do sujeito. Que eu sempre alerto vocês, como dizia o professor Abílio, complexo de Édipo, ou o processo de constituir-se como sujeito, ele tem um plano universal, particular e um singular, né? O universal é como a teoria, como ele se dá teoricamente, como uma possibilidade, né, universal. O particular é como essa possibilidade virtual, universal, se realiza num dado sujeito concreto. Essa é a particularidade, né? Bom, e o que seria a singularidade, então? Seria, por exemplo, no processo de análise, que é rebater o universal no particular, que é o sujeito, digamos, inclusive, potencializar o que ele pôde fazer, no sentido de reparar as rebarbas, né, desse processo. O que ficou atravancado, fixado, né, fixação da libido é uma conceituação do Freud. Bom, e nesse processo também, ele vai conhecer o que está nesse quadrante aqui, porque, vejam, se vocês quiserem, vocês colocam um S losango A aqui, é a fantasia fundamental do sujeito, né?
esse quadrante da realidade, vou recuperar aqui uma coisa que já discutimos sobre o esquema R, que é assim, né? Eu fiz um negócio aqui, que é isso, ó. No esquema da realidade, temos real, imaginário e simbólico, né? O real, ele é impossível. É aquilo que não tem palavra nem nunca terá, para usar a expressão do poeta cantor. Esse real, esse impossível, ele é recoberto por um imaginário, ou seja, um grupo de imagens, e um simbólico, ou seja, aquilo que fura o imaginário, né? E deixa passar alguma dimensão do real, só que de modo humanizado, então. Então, esse real seria aquilo que estaria por trás, primeiro, de um imaginário e depois de um simbólico. Vejam que eu estou sobrepondo aqui, ó. E aí temos essa faixa do meio que tem consistência imaginária, simbólica e real. Agora, onde está o real? Ele está suprassumido pelas dimensões do imaginário e do simbólico, né? E tem mais um detalhe que eu vou retomar para vocês aqui. Essa faixa do meio, se vocês tirarem esses dois pedaços aqui, ela fica assim, e com ela a gente faz uma torção e ligamos os pontos. Isso dá no que a gente chama de banda de Moebius, né? Isso quer dizer que essa banda, ela tem um lado só, ela não é uma banda de dois lados. Porque uma banda euclidiana não teria torção, né? A gente ligaria assim, e essa banda tem dois lados. Tem um lado de dentro e um lado de fora. A banda de Moebius só tem um lado, porque se você passar um risco aqui, você vai chegar no mesmo ponto, né? Onde está o lado de fora? Ele está suprassumido, ele está encoberto totalmente. Então, aquilo que é da ordem do impossível está recoberto. Claro que não totalmente, né? Porque mesmo o sujeito, nos sujeitos que advieram pela metáfora paterna, há angústia, né? E a angústia sabemos que é a aproximação do real. Mas vejam, isso aqui protege o sujeito, ou mais ou menos, do real, né? Lembrando também que, para ficar completa essa figura, esse ladinho aqui se liga ao outro ladinho, esse cantinho aqui da banda. E isso vai nos dar a garrafa de Klein, que é outra figura topológica que o Lacan utiliza, né, para nos mostrar o que é o nosso corpo. O nosso corpo é uma garrafa de Klein. A dimensão real do corpo está suprassumida, né? E é importante que esteja. E é claro, cada um de nós tem algum pedacinho, uns têm mais, outros têm menos, né? Daquilo que a gente chama de foraclusão local, que dão nos fenômenos psicossomáticos, né? Já falamos disso também. Mas vejam, isso é um pedacinho real do corpo que aparece. É diferente do corpo todo aparecer real, no caso da quebra do sujeito da foraclusão, que tem a experiência do corpo despedaçado, que tem a experiência do tempo esquizofrênico. Qual era a sua questão mesmo, Pedro? Antes da Juliana falar? Porque eu falei disso. A minha questão era sobre essa lógica de constituição da realidade mesmo, né? Isso. Da gente ir descendo, e você disse que existiam coisas que iam acontecendo conforme ia descendo ali, do Moá para o ideal do eu.
Agora, me ocorreu uma coisa, né, para a gente pensar, não agora, mas deixar no ar, que a constituição da realidade psíquica, ela é correlata à dimensão corporal, ou seja, o envolvimento da dimensão corporal. E se o ideal do eu é algo que coloca o sujeito para fora da relação imediata com o outro materno, ou qualquer um que faça essa função, e esse ideal do eu tem a ver com o ideal sociocultural, né? Porque os ideais socioculturais são aquilo para os quais a gente vai depois de deixar a família, né? Na melhor das hipóteses. Então, vejo a relação entre o corpo individual, o corpo social, e, se quiserem, também o corpo do planeta, né? E os efeitos que o capitalismo tem sobre esses três corpos, porque ele arrasa o corpo social, né? Cada vez mais o individualismo é esse arraso da dimensão social coletiva da sociedade. Enfim, essa é só uma observação e não vamos entrar muito nela agora, pelo menos. Quando o Althusser disse que o saber psicanalítico foi algo demandado pelo materialismo histórico, me parece que tem a ver com isso. Demandado pela especificidade do saber, né, materialista histórico. Não é que Marx e Engels pensaram, precisamos de uma psicanálise. É algo que veio e, a posteriori, a gente percebe que cabe ali como necessário. Juliana? Eu fiquei pensando na minha própria brisa com meus estudos, que é com criança e participação política, né? E aí eu achei muito poético tudo essa primeira parte dele antes de chegar no imaginário, que eu até escrevi, me perdi completamente no texto. Mas eu achei muito bonito essa descrição dele de um sujeito assujeitado, né? Nem é sujeito ainda, de uma criança sujeitada para uma criança sujeita. E aí eu fiquei Ela é pensando, porque necessariamente assujeitada, né? Porque um outro precisa fazer valer a vida dele, senão sim, ele não. sim. E na legislação, tipo no ECA, a criança ela nasce como sujeito de direito. Só que, na verdade, esse processo de sujeição, não, esse processo é uma produção, né? Ele é uma construção, ele não é dado pelo ato de nascimento, é isso que a gente defende, né, criticamente. Eu achei muito interessante isso, eu fiquei pensando muito assim, se a gente fala de participação política, por exemplo, e tem se tornado mais comum colocar a criança nesse lugar político, em que momento é possível falar que há um sujeito ali participando da esfera social, né, que está produzindo, que está subjetivando? E eu achei que tinha bastante a ver com isso, com esse processo de constituição do sujeito, de ser ativo e de significar o mundo também, né, a partir dessa metáfora paterna. Nossa, que questão interessantíssima, né, Julia? Porque você falando isso me veio aqui, tempo que eu fiz AT numa escola, e estava bem nesse período eleitoral, enfim, passado já, inclusive, um ponto. E as crianças vinham e questionavam, me questionavam, inclusive, né? Quem que você votou? Você é Bolsonaro? Né? E aí você fica... Aí a escola vem e diz, você não pode dizer nada, né? Até porque eu não trabalhava para a escola, mas de qualquer forma tinha isso ali, né? E aí você pergunta assim, e você? Mas por que está me perguntando isso, né? O que tu quer com isso, enfim? Não, porque eu sou Bolsonaro. Por que que você é? Não, porque meu pai é melhor, né? É poderoso. Cada um ia falando uma coisa, sabe? É muito interessante, né? E o impacto que isso tem a posteriori, né? Também. A posteriori no sentido de ele vai crescer, né? E o seio familiar está ali, e é onde entra esse senso crítico, né? Que você disse aí depois, né? Será que ele vai buscar ver o outro lado ou vai criar uma barreira, né?
ao outro lado no sentido de buscar mesmo criticamente, de ler, ou vai falar, não, isso aqui, por exemplo, é de esquerda, então eu não vou ver, né? Já nega antes mesmo de ter um contato com aquilo. Olha só, que interessante. A alienação é Bem interessante. necessária. A separação É contingente, mas vejam, há alienações e alienações, né? Mas bom, vamos fechar esse parênteses, senão a gente vai para a política e Sim. deixa a psicanálise, embora ambas sejam necessárias. Fechando o parênteses, eu comentaria que, bom, mais uma vez Althusser, né? No sentido de que a família é aparelho ideológico do Estado, e isso choca o pensamento comum, né? Que é a ideologia. Para quem? Bom, e é o discurso liberal também, que é uma filosofia, não deixa de ser. Só que é uma filosofia, pelo menos na ótica de Marx e Engels, pré-científica, porque desconsidera, né, o que realmente é a realidade. Ou seja, não alcança e oblitera a própria realidade. O senso comum pensa que o Estado é só as 3 unidades da federação, né? Marx vai mostrar, e o Althusser vai enfatizar isso, que o Estado, ele está capilarizado no meio da sociedade dita civil, né? E a família é um de seus aparelhos. A própria ideologia é uma dimensão do Estado, nesse sentido. Sabe o que eu lembrei também de uma das nossas discussões? Você tinha falado assim, se a gente liberta uma pessoa histérica, o tanto de coisas que ela é capaz de alcançar, você disse estado na época, né? Às vezes fazer ciência, ser uma artista, ser uma atriz, ser uma escritora. E eu fico pensando também que na clínica a gente tem esse papel, né? De quando a pessoa ela vai entrando na dimensão simbólica e vai fazendo essas elaborações, o quanto que isso tem de relação com a esfera política, né? Com as dimensões de participação e de produção, não no sentido capitalista, mas de produção para uma outra direção, né? Que é esse questionamento desse ideal do eu, quais são esses ideais socioculturais e para onde a gente está indo. Acho que a clínica tem um lugar importante nisso também. Mas veja, Juliane, pessoal, que não é tão simples, né? Porque tem também aquilo que o Lacan chamou de sublimação para o mercado. Então, vejam, não é só dar possibilidades simbólicas para o sujeito. Porque, dependendo como a ideologia o interpela, para usar mais um conceito do Althusser, porque a ideologia nos interpela, né? Dependendo como essa interpelação se dá, ou que tipo de ideologia nos interpela, a nossa criatividade é canalizada para o próprio mercado, né? Para o próprio capitalismo. Então, não tem como, né? Só a psicanálise ela pode ser usada, né, para essa via. Você vai ter um sujeito menos angustiado, menos sintomatizado, mas se a ideologia for forte em cima dele, se pá, a psicanálise potencializa mais ainda ele para o próprio capitalismo. É muito doido isso, né? Bom, fechando esse parênteses, porque se deixar a gente vai nele e fica muito tempo. Porque temos aqui algumas tarefas ainda a, a realizar, né? Que é entender um pouco melhor, especificamente, esse tal de esquema I, porque já estou pressupondo que o esquema R já entendemos suficientemente. E vejam, tudo isso é para chegarmos nessa aula do professor Abílio, que eu já estou ensaiando passar para vocês, tem um tempão, né? Mas eu releio ela e falo, gente, tem muito repertório que precisamos ter para alcançar bem, né, esse conteúdo aqui. E uma das coisas que ele trabalha é o esquema IAI, além, né, do RSI, de vários desdobramentos do RSI que
que são outras partes do repertório necessário para a gente entender melhor essa aula dele. Como é que vocês entenderam aí? Ou vamos tentar partir do que vocês entenderam, ou até do que não entenderam, do esquema I. Por que que o Lacan faz esse formato aí? Por exemplo, vejam que não é um retângulo, né? Que imagem que é essa que ele nos coloca aí e o porquê dessa imagem? Retângulo quer dizer que a realidade ela está bem enquadrada, no melhor e no pior dos sentidos, porque vejam o caso do neurótico, ele tem a realidade tão enquadrada que ele fica estagnado nela, né? E por isso que ele chega na análise. Por outro lado, esse enquadramento, esse emolduramento da realidade, ele é necessário. Né? É a janela, ou o óculos, né? Com o qual a gente lê e vê e vive a realidade. Bom, mais um parênteses, né? Esse óculos é o da própria ideologia também. Mas isso aí terá sua especificidade para ser discutida em outro momento. Mas é isso, os sujeitos que estão circunscritos na realidade, eles estão protegidos do real, isso é certo. O que acontece com o sujeito singularizado, ou seja, um sujeito que consegue saber fazer com essa quadratura, né? Esse é um sujeito singularizado, por exemplo, sublimado, né, que consegue sublimar, seja pela ciência do real, seja pela arte, ou, tanto melhor, né, por meio dessas duas coisas. No caso do sujeito que faz análise, ele faz análise para conseguir isso que ele não conseguiria fazer antes. Alguns conseguem sem análise, né? Outros conseguem e também precisam de análise. Tantos artistas aí, vocês conhecem, né? A Gal Costa, o Caetano Veloso, todos fizeram análise, né? Falam disso. Então, esses sujeitos, sobre essa quadratura da realidade, ao ponto de conseguir dialogar com ela, né? Atravessar a fantasia, diz Lacan, como processo de uma análise, é você entender o que determina essa quadratura desse óculos com o qual você lê o mundo. Veja um neurótico, um exemplo do neurótico fixado nessa quadratura, mas sem conhecê-la e, portanto, sem conseguir dialogar com essa quadratura da sua realidade, né? Aquele sujeito que tem um trauma que o determina e ele sempre repete esse trauma. Até onde não dá muito para repetir, ele faz repetir, porque ele lê as situações por meio desse trauma. Ou, muitas vezes, ele provoca as situações para o trauma aparecer ali, né? Esse é um exemplo típico de pessoas que foram violentadas, que sofreram, né, abusos em relacionamentos, e esses sujeitos tendem a repetir esses abusos, seja procurando sujeitos abusadores, seja até se relacionando com sujeitos que não são abusadores, mas a realidade desse sujeito, ele vai fazer encaixar um abuso até onde não há. Bom, isso é para dizer da fixação de sentido
necessário que uma fantasia fundamental, uma realidade psíquica estruturada, estabelece. Por que que eu estou falando disso? Porque no caso da psicose, a própria fantasia se desintegra, né? E ele vai ter que reconstituir. O que acontece com o Schreber? O Lacan, ele usa o exemplo do Schreber, né, para teorizar esse esquema da realidade na psicose, depois que o sujeito conseguiu a estabilização, de novo. Vocês lembram que, no caso Schreber, num primeiro momento da quebra psíquica, a realidade se reduz a um fio entre um outro invasivo, né, e ele. Só que vejam, esse fio, ele não é nada. Ele é o próprio mundo que acabou. Quando ele está contando as memórias, ele já está num processo de colocar sentido numa falta absoluta de sentido que se deu, né? Então, um tempo hipotético é esse daqui. A realidade se reduziu a um fio, a um único fio, que é um fim do mundo, né? Porque não há nada além de um outro em cima dele, e, portanto, não há sujeito nenhum aqui. Conforme ele vai teorizando a sua experiência, ou seja, construindo um delírio, como vimos, ele vai reconstruindo uma dada realidade, que é muito diferente da que ele tinha antes, porque antes ele vivia como se fosse do recalcamento, né? Naquele esquema, naquela síntese anterior, eu coloquei lá para vocês, que o sujeito da foraclusão, se ele não quebra a realidade psíquica, e até ele quebrar, se for o caso, ele vive como se fosse do recalcamento. Tanto é que o como se a gente faz assim, ó. Né? Ele está como se fosse do recalcamento. Aqui a gente coloca NP0. Isso aqui não está amarrado, mas ele está construído. Se não houver uma situação de impasse radical, ele vai até morrer e não quebra a sua realidade psíquica. Por isso que dizemos que, até que se prove ao contrário, qualquer um de nós aqui pode ser da estrutura da foraclusão que não desencadeou, né? Embora alguns já tenham a vivência de possibilidades de ter desencadeado e, portanto, podem ficar um pouco mais tranquilos, né? Quem já foi mãe ou pai, ou quem já perdeu um pai e uma mãe, né? Quem já teve que ocupar um cargo importante na sociedade, etc. São situações que o Lacan elenca como possibilidades de desencadear a foraclusão, ou melhor, a psicose, numa estrutura da foraclusão. Vocês vejam, eu sempre bato nessa tecla, né? A gente diferencia a estrutura da foraclusão e psicose. Psicose é a própria quebra do aparelho psíquico. Foraclusão é a estrutura, onde o nome do pai é zero, né? Então, eu estava aqui tentando construir para vocês o esquema I do Lacan, que é o esquema da psicose, a partir do caso Schreber, que é o que o Lacan faz neste escrito importante. Então, num primeiro momento, a realidade ela se quebra totalmente, né? Aos poucos, o presidente Schreber vai elaborando um delírio onde ele vai estruturando cada vez mais esse delírio. Vocês lembram que, no início, esse outro invasivo era o Dr. Flesching, que era
o coordenador do manicômio onde ele estava internado, né? Vejam que quando ele desloca esse outro invasivo do Dr. Flesching para Deus, já houve um pequeno deslocamento, né? Porque o Dr. Flesching está ali. Deus já é uma entidade abstrata. Então, o delírio, ele começa com um fiozinho e ele vai se estruturando cada vez mais. Quando essa estruturação chega num ponto máximo, o sujeito se estabiliza. Bom, e acontece com ele tudo aquilo que acontece. Ele consegue, inclusive, argumentar, e de um modo bastante eloquente, né, acerca da sua saída do manicômio. Não sei quem lembra aqui, e até quem não estudou conosco esse caso, ele era advogado, né? Ele foi advogado em causa própria, no processo que pedia a saída dele do manicômio. E essas memórias que depois foram publicadas, se tornaram livros, que o Freud analisou, o livro, entrou como anexo desse pedido judicial. Então, vejam que fantástico, né? Mas vejam, ele só conseguiu essa reorganização psíquica depois que ele refez a sua realidade que havia sido quebrada. O detalhe desse esquema que o Lacan faz é esse aqui, ó. Vejam que no esquema R, os quadrantes são fechados, né, os campos. No esquema I, a gente vai ter duas curvas, assim. Essas curvas, elas formam uma assíntota. Lacan vai na geometria matemática para mostrar isso, que a assíntota na matemática quer dizer que uma linha reta e uma curva ascendente aqui, elas vão até o infinito, se encurtando cada vez mais os cantinhos, mas elas nunca se encontram. Então, o que há de possível na estruturação do delírio é isso. É um infinito em relação, né, a esses dois pontos que nunca se encontram totalmente, como no caso da estrutura da realidade que tem o nome do pai. Bom, outros detalhes aqui. Um detalhe importante é isso aqui, ó. Eu mostrei para vocês um videozinho, não sei quem conseguiu ver. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Ele é bem curtinho e ele mostra o que acontece quando não há o nome do pai no esquema da realidade. Deixa eu ver como é que faz aqui. Me perdi aqui nas janelas. Vocês estão vendo aí? Sim, Você consegue ver o cursor mexendo, né? Sim. sim. Então, vejam que, como não há o nome do pai aqui no canto, portanto, o falo imaginário não foi simbolizado, o I, que é a imagem do eu, que estava aqui nesse ponto, ele vai para esse canto. Do lado de cá, o ideal do eu, veja o detalhe, né? O ideal do eu ele, no caso do sujeito, dos sujeitos
onde o nome do pai advieram, onde o nome do pai adveio, no caso desses sujeitos, que é do recalcamento e até da renegação, o ideal do eu, ele aponta para os horizontes socioculturais, só que ele nunca chega totalmente, né? E é importante que nunca chegue. Por quê? Bom, se quiserem uma homologia, né, com a história da sociedade, Marx afirma que a história não tem fim, né? A história é sempre um processo. Não há fim da história, né? Aliás, é o discurso liberal que diz que houve fim da história e o fim da história é o capitalismo. Então, isso quer dizer que os ideais socioculturais, eles servem como um horizonte para o qual a gente se encaminha, né? O que acontece na psicose? O ideal do eu que estava aqui, ele vai para o outro canto. Vai para cá. E a imagem do eu, que vem do outro, ela vem para esse canto. E aí se forma aqui o esquema I. Bom, vamos ter que discutir o que isso quer dizer, né, esse fato. Vejam que o outro, ó, o nome do pai está aqui, né? No esquema R, o Lacan coloca o A aqui dentro, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Bom, Sim. de qualquer forma, veja, o nome do pai, ele é incluído no outro. Isso quer dizer recalque originário, né? Conforme o outro se esfacela, vejam que não há inconsciente na psicose. Na psicose, o inconsciente está a céu aberto, né? Essa é uma frase do Lacan. Bom, conseguem ver aqui o esquema? Conseguem ler o que está escrito aqui? Dá para ver bem? Não, né? Agora apagou. Não, é Ah, na tá. imagem. Ah, tá. Eu tenho que interromper aqui. Pronto. Ó, veja o que o Lacan coloca aqui. A imagem do eu que vinha do outro, né, que estava num ponto aqui intermediário, ela se coloca desse lado. E aqui ele coloca o quê? O gozo transexualista, no caso do presidente Schroeder, né? Vocês lembram que ele se fantasiava de mulher para o olhar do outro, né? O outro aqui. E aqui, o Lacan coloca, dirige-se ao outro, né? Essa imagem que ele incorpora em si, de mulher, para o outro Deus, de quem, né, ele, Schreber, receberá uma produção de uma nova raça de seres humanos, né, evoluída. Aqui embaixo, o futuro da criatura, quer dizer isso, né? O futuro da criatura humana depende dele, Schreber. Bom, aqui no canto está o ideal do eu. Vejam que no esquema da realidade, no recalcamento ou na renegação, o ideal do eu estava nesse canto aqui. E ele se encaminha em direção, né, aos ideais socioculturais. Aqui não tem ideal sociocultural. O próprio ideal do eu se apresenta diretamente. Isso que quer dizer. Eu acho que eu vou Diga. arriscar vou tentar arriscar uma questão aqui. Nem sei se eu deveria, mas vamos lá. Lá no Christian Dunker,
ali na síntota, no abaulamento da síntota, né? Ali na parte mais simbólica, ele coloca criaturas da fala, né? Ficaria alucinação do ponto de vista, acredito eu, da voz. E um pouco lá em cima, já na síntota de cima, lá no campo do simbólico, perdão, do imaginário, ele coloca imagens das criaturas, que seria, então, no caso, isso que você acabou de dizer, da questão do corpo e etc., né? É o gozo narcisista da imagem, né? Isso, exato. Pensando aqui, me veio que, no sentido da esquizofrenia, teríamos esses dois pontos aí. Mas esse é o ponto, Jonathan. Isso aqui é o esquema da paranoia. Não existe ninguém elaborou ainda, a partir dos esquemas do Lacan, um esquema da esquizofrenia. Justamente a esquizofrenia é a dificuldade de fazer isso aqui, ó. Isso aqui é da paranoia, né? Tanto é que ele se estabiliza pela via do discurso, ele não precisa é, fazer, fazer manualmente algo artístico como demanda o sujeito na esquizofrenia, né? Agora, um detalhe aqui, ó, é visual, que eu queria mostrar para vocês, que é o fato de que há dois furos na realidade desse sujeito, né? São furos abertos para o infinito. Porque aqui ele está grafado quadrado, mas só para. Porque tem indicações aqui, né? Ó, do lado de cá tem o quê? Tem o nome do pai que não adveio, né? Então tem um falo zerado aqui. E aqui tem um P zerado, que é o pai zerado. Essas flechinhas querem dizer que a realidade foi encurtada, ó. E aí ela se reduz a esse fio como pedacinhos de discurso. Bom, e esse fechamento aqui do quadrante, ele nunca se dá, porque isso aqui no infinito nunca se encontra. No texto do Lacan, ele fala desse furo, né? Ele diz assim, a Verwerfung, ou seja, a foraclusão, aqui é o termo em alemão, será tida por nós, portanto, como foraclusão do significante. No ponto em que veremos de que maneira é chamado o nome do Pai, pode, pois, responder no outro um puro e simples furo, o qual, pela carência do efeito metafórico, provocará um furo correspondente no lugar da significação fálica, né? Aqui é o furo na significação fálica. Essa estrutura aqui não é moebiana, então não tem um inconsciente suprassumido, não tem uma outra cena, só tem uma cena aqui, e o sujeito se arranja nessa cena, né? E nunca conseguiremos recolocar o sujeito numa outra cena. No tempo do como ser, ele tinha uma outra cena, né? Depois desse tempo, depois da quebra, nunca mais o sujeito volta como era antes. Há muitos detalhes, né, desse esquema. Eu mesmo, aos poucos, vou descobrindo mais, porque é muito complexo mesmo. Mas o importante é a gente entender de saída, né, essas coisas que a gente já abordou hoje. Diga, Andressa. Valdir, sobre essa questão da quebra, na clínica, isso se dá de alguma maneira? E como se daria, né, quando a gente está escutando ali o sujeito? Eu acho que tem até, acho que é um termo do Miller, né, da psicose ordinária, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Então, na verdade, a tal psicose ordinária, qual é o contrário de ordinário? Extraordinário? Deixa eu ver aqui. Ele usa esse termo, Eu sei que é bem controverso, exatamente por isso que eu estou trazendo aqui. Esse termo aí não era para se referir a sujeitos que não são da foraclusão, mas que têm sintomas que fenomenicamente são muito parecidos? Ou será que eu estou Então, confundindo? Como a se fosse psicose uma ordinária, assim, que eu entendo é como se fosse uma pré-quebra, né, assim, não é isso? então, na verdade, a psicose ordinária seriam sujeitos da estrutura da foraclusão que não manifestam a quebra. Então, é como se o sujeito ficasse ali numa espécie de, para usar um termo que não é da psicanálise, mas que usam bastante, né? Borderline, fica numa borda que não quebra, parece que vai quebrar e fica ali. Então, ele teoriza isso, na verdade, né? E ele tem a hipótese de que isso é o mais comum atualmente, nos casos de psicose. Mas e não pensando sobre isso, né? Na clínica isso pode se apresentar de alguma forma ali na escuta? É possível isso? Bom, de fato, nem todos os casos chegam como um Schreber, né? Em franco processo de reconstrução da realidade por um delírio específico. Eu já recebi casos assim, né? Um sujeito que chegou, ele dizia, roubaram minha identidade, né? E quem roubou, roubou porque me toma como um homossexual e quer abusar de mim. E eu preciso recuperar essa minha identidade. Ele falava do documento, né? Que ele perdeu. Então vejam que era um caso que estava tentando estruturar um delírio, né, por ter quebrado a sua realidade. Agora, há casos em que isso não é muito claro, e você fica ali numa dúvida diagnóstica durante muito tempo, você não sabe se é uma psicose que não desencadeou ainda, ou se é uma estrutura do recalcamento, né, um neurótico. Aí o Miller veio, vamos chamar isso de psicose ordinária. Bom, e não é uma teorização qualquer, é bem densa, né, a teorização dele, mas isso divide opiniões entre os psicanalistas, né. Bom, mais uma vez, essa é uma dúvida de vocês, a gente trabalha um pouquinho aqui, mas o fundamental é a gente voltar para o esquema e tentar esgotar ao máximo o entendimento dele. Você ia falar, Reginaldo? A Ana primeiro. Eu fiquei com uma dúvida aqui, na verdade duas, né? Na página 11, ele traz indistinção funcional no primeiro parágrafo. E aí, ao longo do texto, ele vai falando de indistinção fusional. Eu não sei se foi um erro ou o porquê que ele usou a palavra funcional aqui, sabe? Ele fala na página 11, no início dessa situação imaginária, é habitualmente designada a relação de indistinção funcional, e aí depois ele se refere a esse mesmo processo ao longo do texto como fusional, e aí eu fiquei confusa. O que vocês acham? Parece ser erro de digitação mesmo. É fusional.
Tá. E a segunda coisa é na página 22, quando ele traz o esquema aí, que eu vi pelos esquemas que você colocou aqui, Valdir, que parece que tá faltando o M minúsculo na ponta inferior esquerda, né? Isso. Podem colocar um M ali. Eu não sabia se era algo do Xerox, né? Ou estava faltando no livro mesmo. O M é o eu paranoico, o eu delirante. Mas era mais isso mesmo. Fiquei pensando aqui com o que a Andresa falou sobre desencadeamento, em termos práticos mesmo. O delírio, ele estabiliza, por exemplo, os fenômenos, né, de invasão, da alucinação, esse é o intuito, né? Também estabiliza os fenômenos de linguagem, porque, por exemplo, até trouxe aqui o caso, infelizmente ele não deu continuidade, ele veio algumas vezes só, em que ele não tinha fenômeno nenhum de linguagem. Enquanto que, eventualmente, chega um outro lá que você vê, sabe, que não tem um delírio propriamente, mas tem já umas coisas esquisitas acontecendo, e a fala, né, aquela fala desencontrada que é muito característica, né, da psicose. Aí esse delírio, ele estabilizaria também esses fenômenos linguísticos? O que vocês acham? O bicho está gritando aqui. Eu diria que sim, né? Vejam o caso do presidente Schreber, ou até da Estamila. Com suas especificidades, porque o neologismo linguístico é característico dessa Não digo de neologismo, digo realmente daquela fala, eu não sei agora o termo correto para se referir a ela, mas a fala desamarrada mesmo. A fala desamarrada. Eu acho que é um bom termo esse, mas faz sentido, né? Faz sentido. Desorganizada, né? Organizada, fragmentada, uma fala que... ele coloca no exemplo aqui, no próprio texto do Dor, da linha, né, fragmentada. É exatamente isso, né? A fala se perde no meio do caminho. Vamos colocar assim, em termos bem, bem simples. Gente, uma outra coisa que eu queria perguntar é que na página 14 ele traz, no terceiro parágrafo, ele usa a palavra paródia, né? E aí eu queria entender um pouco mais disso. Ele fala assim, de fato, é quando a significação simbólica dessa dependência materna toma, muitas vezes, a direção de uma paródia, que podem revelar-se comprometidas algumas vias de estruturação psíquica, posteriormente abertas à criança. Quando ele fala paródia aqui, do que ele está falando? Alguém consegue me explicar? Ele está falando do ponto de ancoragem da estrutura da perversão, né? De uma relação ambígua ali dessa mãe, vamos colocar assim, perante essa simbolização da lei, desse pai, né? De colocar o seu desejo enquanto para esse pai. Então fica meio ambíguo perante a criança, podendo ser um ponto de ancoragem da estrutura da perversão. Foi o que eu entendi. Isso é interessante, porque ficou minha dúvida também, né? Porque quando você fala isso, Pedro, me faz parecer, então, aí no sentido de que quem goza com isso, então? A mãe? É porque quando vai pegar o significado, eu parei nisso aí também do paródia, fala de alguma coisa jocosa e satírica, né? E eu me lembro de uma explicação que eu não sei qual psicanalista foi, de que a mãe, ela sustenta a criança nesse lugar de rivalidade com o pai. A mãe do neurótico, ela vai colocar a criança nessa posição, mas depois ela vai dar um chega para lá e vai falar, olha, não, né, não é isso. Mas a mãe do perverso, ela vai sustentar essa posição ali da rivalidade mesmo. E eu acho que o paródia talvez venha nesse sentido dessa
de quem é que está gozando, né, desse tom jocoso aí, satírico mesmo, e que gera uma ambiguidade para a criança e uma confusão ali. Foi isso que eu entendi. São mães que, num primeiro momento, acredita ao pai, né, ou qualquer coisa que faça essa função, o barramento, mas em seguida desacredita, desautoriza. Agora, porque ele usou a palavra paródia, eu acho que isso é mais um detalhe do que o fundamental aí. Nesse parágrafo, que ele menciona muito rapidamente sobre a estruturação do sujeito na renegação, né, como eu falei no início. Então, há um ponto de fixação nessa dubiedade em relação à lei, em relação ao nome do pai. O nome do pai é inscrito, mas ele é inscrito de um dado modo diferente de como ocorre no sujeito do recalcamento. Por isso que sai uma estrutura diferente. Vou aproveitar essa questão para fazer outra, que é, quando a gente vai estudando isso, pelo menos eu vou pensando muito na criança, né? Acho que não sei se todo mundo. E essa questão da estrutura da criança, claro que a gente vai poder perceber isso na clínica, né? Enfim, mas ainda há um momento que essa estrutura ainda não se deu. E aí me fica uma grande questão, assim, mais ou menos em quando, se é que pode se fazer assim, qual idade essa estrutura se tem para se dar, né? Isso é uma grande questão. Em qual idade, por exemplo, assim, pelo menos para mim, né? Essa estrutura pode se dar. Claro que eu acredito que não tem uma certa, obviamente, mas não sei, enfim. Porque, por mais que isso aqui seja ilustrativo, me parece pouco ainda para se dar uma estrutura, né? Claro que aqui está teorizando, aqui está tentando ser didático, obviamente, mas não sei, enfim. É o que me fica. Vocês já estudaram algo nesse sentido? Como assim pouco, Jonathan? Não, eu digo assim, dá para se compreender aqui essa questão dessa rivalidade clássica entre a criança e o pai, e a mãe gozar disso, mas isso acontece e se dá estrutura neurótica, porque aí a gente coloca aí a hipótese, né, de que, tá, mas aí num determinado tempo ela para de fazer isso, e aí se forma a estrutura neurótica, né, mas entenda, é uma coisa, né, pelo menos para mim, assim. Então, me fica assim, tá, como mais ou menos a idade, por exemplo, essa... Claro que tem um quê do sujeito também, né, do indivíduo, né, vamos dizer, se é que pode dizer assim, porque aí vai depender do que a gente está pensando, né. Tem um quê do pedaço de carne, se a gente for pensar o autismo também, né, tem um quê do pedaço de carne, tem um quê do pedaço de carne em todas as estruturas aí, que a gente não vai saber dizer, mas... Pelo menos eu nunca vi nenhum estudo que se diz sobre isso. Mas... Me fica, né? Na minha clínica eu atendo bastante crianças. É muito interessante para mim atender criança. A criança de 4 anos, a criança de 8, 10, né? E aí me fica um pouco disso. Não sei. Enfim. Que parece, Jonathan, e acho que a própria resposta, se eu não estiver muito errado, também é ambígua, porque a impressão que dá é que a definição é final do Édipo. Mas, ao mesmo tempo, não se fecha nada, né? Sempre se pensa da criança, não está estruturado de fato, né? Não sei, é o que se diz, né? Mas se for ver a teoria, me aparenta a saída do Édipo, né? Sim. Eu também penso assim, e que não se dá de forma igual para todo mundo, né? É completamente contingencial. E eu acho que não tem essa resposta.
mas se tem uma hipótese, né? Aí eu li um pouco, acho que na Vorkário, algo nesse sentido, só que eu não dei continuidade. Aí a minha exposição aqui seria nesse sentido de saber se vocês tinham visto algo sobre isso, sabe? Ainda estou lendo o livro dela. Mas se vocês, né? Eu falei, vou levantar, porque eu acho que cabe aqui, talvez se alguém tivesse avançado nesse aspecto. É por isso que eu estou procurando uma pós agora em criança e adolescente, assim, eu quero retomar, voltar a isso aí, né, assim, ter mais, que eu acho importante, inclusive. Isso que o Reginaldo fala é isso que eu penso também, no sentido da saída do Édipo, né? Mas quando isso se dá, se dá de maneira diferente, como vocês próprio colocaram, né? Cada um vai Deixa ter isso. eu trazer uma coisa que eu lembrei aqui rapidinho. Né? Há muitos anos atrás, eu não entendia nada da psicose, e eu recebi um menininho no SUS, e o diagnóstico de esquizofrenia psiquiátrico. Mas ele realmente tinha toda a fenomenologia. Ele tinha as alucinações, tinha os ataques de fúria dele lá, assim, uma coisa complicadíssima. Só que ele tinha 8, 9 anos. Mas aí, tá, não está estruturado ainda, né? Não está fechado, talvez não seja. Porém, eu o reencontrei em 2018, quando eu fui fazer a cirurgia das amígdalas, eu estava fazendo as consultas, né? E encontrei com a mãe, e ele lá. E aí eu falei, e aí, como é que tá? Quis saber, lógico. E aí, como é que tá? Ela falou assim, olha, Reginaldo, tá terrível. Porque parece que pelo menos a fenomenologia prosseguia, né? O menino já com uns 16 anos, ou algo nesse sentido. O que me parece que é muito raro, né? Muito raro, ao que tudo indica. Se realmente for um psicótico, né? Que, pelo jeito, parece que é. Então, se fosse uma criança de menos de 6 anos, a gente apostaria no impasse de constituição. 8, 9 anos, o Édipo já processou. Aí já estaria se configurando a estrutura. Porque, vejam, o Schreber não teve essas manifestações com 6, 7 anos, nem com 3, 4 anos. Isso quer dizer que, quando há essas manifestações na criança pequena, no tempo do Édipo, é uma manifestação da dificuldade de se constituir mesmo. Né? A gente não fala em psicose infantil nesse caso. Assim como a própria fobia infantil, ela é um processamento que está tentando se dar. Tanto é que não necessariamente uma criança que tem fobia infantil, e às vezes muito intensa, vai sair por essa subestrutura, ou seja, como sujeito fóbico. É uma situação em que algo está difícil ali de processar, né, e vem esse sintoma. Mas é um sintoma de constituição, e não da subestrutura já, né, ou da estrutura. Né? Mas, de fato, o complexo de Édipo, ele se processa ali até os 6 anos, no máximo, né, nesse tempo aí. Isso não é a teoria, não é o Freud que teorizou, isso é a observação da experiência. Depois desse tempinho, entra no que ele chamou de latência, né, que só vai ser retomada, ou seja, os impasses da sexualidade, ali na adolescência, que é a reedição do Édipo e da separação. Pensando aqui melhor, o espanto não é a estruturação pela foraclusão, mas sim o desencadeamento tão cedo. Acho que esse que é o espanto maior. E eu não lembro. Não lembro qual era a história, infelizmente, que eu gostaria de lembrar. Mas há esses casos. Mas veja que essa diferenciação, para quem trabalha num CAPS infantil, ela é fundamental, né? Ter o que é o impasse de constituição, no qual se pode, né, intervir de modo a ajudar o sujeito, inclusive, a não avançar em direção, eventualmente, para uma estrutura da foraclusão, do que é a própria manifestação da estrutura já. Às vezes há quebras psíquicas muito cedo mesmo.
Não precisa chegar aos quase 50 anos, como foi o caso do Schreber, né? Esse era o ponto, né? Muito bom. Né? Exatamente por isso, né? Para essa aposta, né? Para essa aposta. Eu tenho uma criança com. Eu estou atendendo uma criança que tem um diagnóstico de autismo e tem 4 anos. Não, Ah, o autismo é o modismo da sim, psiquiatria DSM, ela tem seus modismos, né? E o do momento é autismo, e aí quase todo mundo é autista, porque essa lista de fenômenos que não tem nada a ver com uma leitura estrutural como fazemos na psicanálise. sim, exatamente. Mas, de qualquer forma, a gente precisa entender que isso tem um impacto na vida dessa criança, né? Não, Por mais tem, que ela... tem na vida de todos nós, né? A psiquiatria aí, ela é braço armado do capitalismo enquanto ideologia, E isso é muito aí, a partir do nosso trabalho, a gente tem que fazer algo com isso, né? Estou para dizer que estamos para ver, estamos vendo, né? Mas veremos o impacto desastroso desse monte de diagnóstico. E essas Exato. crianças andando com uma coleirinha, simbolizando que é autista, e toda essa patifaria. Crianças que você. Esses dias eu vi um ali onde eu trabalho, e eu fiz questão de tentar trocar uma ideia com ele. Sabe? Um moleque com um negócio pendurado, simbolizando que ele é um autista. Opa, presta atenção, sou um autista. E aí eu esbarrei nele, eu falei, ô, coleguinha, dá licença. Aí ele veio, conversou comigo tal. Falou, você é psicológico da minha mãe, né? Nem sei quem é ele. Mas ele me reconheceu. Falei, meu, autista, pelo amor de Deus, cara. Mas, imagina isso. Durante a constituição do sujeito, na infância, na escola, em todos os lugares públicos, sendo visto, sendo chamado, sendo pontuado, é o autista, é isso, é aquilo outro. Um desastre. Um desastre. Tem uma criança também que eu estou recebendo que o médico, ele terceirizou o diagnóstico para mim e para a fono. Então, ele quer um relatório meu, quer um relatório da fono, para poder dar o diagnóstico dele, né? Que a hipótese, a princípio, é autismo, né? Nesse caso, a TDAH é... né? Mas isso aí a gente vê o psicólogo fazendo a todo momento, né? Ah, essa criança, virou isso aí. Criança virou, não para todo mundo, a gente nunca pode generalizar, né? Mas tá ali, né? Vamos fazer os testes aí, vamos aplicar teste. Aí já não é só psiquiatria, não. Psicologia, massa. bom, salvo pouquíssimas exceções e a seu modo, né? Por exemplo, a psicologia sócio-histórica, 98% da psicologia é por ideologia, ou seja, não consegue ultrapassar o mínimo de crítica do status quo e da reprodução social, né? Infelizmente, a psicologia, grosso modo, é isso. Salvo algumas, né, que tem alguma dimensão de leitura para além do fenômeno, porque estamos falando disso, é fenômeno e estrutura, né? O materialismo fala assim, né, aparência e essência. A psicanálise fala em conteúdo manifesto e conteúdo latente. O latente é a estrutura. Se a gente não chegar na estrutura, a gente só reproduz o comum, né? E o comum nessa formação social é o capitalismo, né? A gente entra nesse moedor de gente. Falei um pouco disso lá na palestra, na mesa, sobre Marx, inventor do sintoma. Vamos fazer um intervalinho, então, pessoal? Esse tema vai retornar no texto do Abílio. Eu acho que antes ainda seria para a próxima, mas eu voltei a pensar que talvez seja necessário discutirmos sobre a questão do fora do real, né? O que quer dizer fora-clusão em contraponto ao fora
suprassumido da estrutura do recalcamento, né? Antes de adentrar nesse texto da Bíblia. Tem um livro que tem um capítulo muito interessante que discute essa questão do fora absoluto. É provável que eu vou pensar ainda, mas é provável que vamos discutir sobre isso na próxima. Que tem a ver com o real, o imaginário e o simbólico, né? Então, voltamos em 3 minutos para o caso clínico que a Juliana vai trazer hoje.